Presidente eleito da Argentina, Javier Milei, diz que vai cumprir promessas de campanha como fechar o Banco Central e vender a estatal de petróleo. Presidente Lula não deve ir à posse e espera pedido de desculpas por ofensas durante a campanha. Exército de Israel ataca outro hospital na faixa de Gaza e mata mais de 10 pessoas. Apreensões de droga K9 aumenta mais de 10 vezes em São Paulo. Começa a nova fase do programa Desenrola para dívidas de até R$20 mil. Estudo mostra que as crianças estão mais resistentes a antibióticos. China aumenta a produção de robôs cada vez mais parecidos com o ser humano. E no Dia da Consciência Negra, governo anuncia pacote com 13 medidas para tentar pagar uma dívida histórica. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O presidente eleito da Argentina, Javier Milei, disse hoje que vai cumprir as promessas de campanha: fechar o Banco Central, dolarizar a economia e privatizar a estatal petrolífera do país. E o economista, que se define como ultraliberal, surpreendeu o mundo com uma vitória de mais de 11 pontos e tirou o peronismo do poder. Ele prometeu controlar a inflação de mais de 140% em apenas 2 anos. O eleito argentino terá que lidar com uma grave crise econômica no país. Contudo, o ultradireitista tem algumas ideias diferentes de tudo o que a Argentina já viu para tentar contornar esses problemas. Em seu primeiro discurso após o resultado, Milei voltou a falar que irá privatizar a empresa estatal de petróleo e as empresas públicas de comunicação do país. Também criticou a TV pública argentina e revelou que pretende privatizá-la. Mas, além dessas ações liberais, o governo terá que lidar com uma das principais situações que assustam os argentinos: a inflação. O país sofre com um combo de problemas que inclui uma inflação altíssima, ou seja, de mais de 140% em 12 meses, desvalorização da moeda nacional, falta de reservas em dólar, endividamento e aumento da pobreza. Em seu discurso, Milei reiterou uma de suas promessas de campanha e afirmou que, com as suas ideias econômicas, ele levará entre 18 e 24 meses para conter a inflação de seu país. Um outro assunto preocupante foi com relação ao Banco Central da Argentina e a dolarização da moeda. Na prática, no entanto, isso pode acabar sendo um problema para a economia. As decisões de alta ou corte das taxas de juros seriam feitas com base nos Estados Unidos e não considerariam eventuais necessidades do cenário econômico argentino. Isso porque, dependente do dólar e do Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, a Argentina abandonaria sua soberania monetária e pararia de fazer arbitragem de juros básicos na economia. Dessa forma, para os especialistas em ciências políticas, Milei pode ter dificuldade para pôr suas ideias em prática, já que inicialmente não conta com uma base ampla no Congresso argentino. O assessor-chefe de Relações Internacionais do Brasil, Celso Amorim, afirmou ainda que não sabe quem vai representar o país na posse de Milei. Talvez seja escalado o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. Celso Amorim acha difícil que o presidente Lula decida comparecer. O ministro da Comunicação, Paulo Pimenta, disse que Milei deve pedir desculpas a Lula pelas ofensas que fez durante a campanha. Mas, enquanto isso não acontece, o ex-presidente Jair Bolsonaro garantiu sua presença. Ele até começou a formar uma comitiva que deverá incluir a esposa Michele Bolsonaro, o filho Eduardo e até o presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto. Durante a campanha eleitoral, Milei chegou a criticar Lula nominalmente, dizendo que o petista é corrupto e comunista.
Além disso, por estar em lado diferente no campo político, o presidente brasileiro estava mais alinhado ao adversário de Milei, Sérgio Massa. Antes da eleição, a primeira-dama, Janja Silva, chegou a fazer uma publicação com apoio velado a Sérgio Massa. Na manhã desta segunda-feira, o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, Paulo Pimenta, disse que Lula só deve ligar para Javier Milei depois que o presidente eleito na Argentina pedir desculpas pelas ofensas gratuitas que fez ao presidente brasileiro. Pelas redes sociais, ainda na noite de domingo, Lula escreveu que a democracia é a voz do povo e deve sempre ser respeitada. Sem citar Milei, desejou sorte e êxito ao novo governante da Argentina. Por causa dessa rusga entre os dois líderes, Lula não deve viajar para a posse de Milei no mês que vem. Já o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, que fez campanha por Javier Milei, conversou na manhã de hoje por telefone com o presidente eleito e, numa chamada de vídeo, parabenizou Milei pela vitória e disse que vai comparecer à cerimônia de posse no dia 10 de dezembro. Graças, tudo bem. Parabéns aí, estou muito feliz aqui. Felicitações. Sim, você tem um trabalho muito grande pela frente. Como disse na mensagem que te mandei, o trabalho vai para fora da Argentina. Você representa muito para nós, democratas, e somos amantes da liberdade. Você representa para o Brasil muita coisa, tá? E tenha certeza que tudo que for possível fazer por você estaria à sua disposição. E tenha certeza que Deus vai te iluminar, vai te proteger e você fará um bom governo para o bem dos nossos países. Para mim seria honor enorme se vinieran para la Asunción el 10 de diciembre. Sí. Sería algo hermoso. Iremos. Sim, iremos. Fantástico. Pelas redes sociais, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, felicitou Milei pela vitória e colocou o Congresso Nacional à disposição de iniciativas que fortaleçam as relações entre Brasil e Argentina. O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, também se manifestou. Parabenizou o presidente eleito e o povo argentino pela escolha democrática e disse que a Câmara continuará trabalhando para estreitar as relações comerciais, políticas e culturais entre os dois países. A vitória do novo presidente argentino pode ser um risco para o avanço do Mercosul. Milei já criticou a estratégia comercial do bloco e falou sobre a possibilidade de retirar a Argentina do Mercosul. O acordo entre o bloco e a União Europeia, que está em discussão há anos, deve ser assinado e concluído no dia 7 de dezembro, 3 dias antes da posse do novo presidente argentino. E em que pese a divergência política entre o presidente brasileiro e o novo líder argentino, o cientista político do Centro Universitário de Brasília, CEUB, não acredita que a falta de alinhamento vá impactar nas relações econômicas entre os países vizinhos. Com certeza, muito do que se apresentou na campanha eleitoral, além de propostas que não dependem só de Milei e que ele apresentava como inovadoras, mas que ele vai ter que, muitas vezes, ali combinar com o Congresso, né? Vai ter que negociar com o Congresso para serem aprovadas. A própria questão do que ele chama de demolição do Banco Central, ele não pode fazer isso sozinho. Além dessas eventuais falácias, a questão também de dizer que Lula não era democrata, que nunca sentaria à mesa com Lula, devem ser mitigadas daqui para frente quando a realidade pragmática se impõe. Então, devemos ver, na verdade, há uma aposta de que Lula esteja, inclusive, aguardando essa aproximação ou esse ato de Milei para poder efetivamente iniciar conversas. Daí, inclusive, o presidente brasileiro não mencionar pessoalmente Milei na vitória, mas congratular o povo argentino pela demonstração de democracia e civismo que foram as eleições da segunda volta
ou segundo turno lá na Argentina. Não penso que haverá aí um rompimento, muito menos um isolacionismo da Argentina em relação aos parceiros comerciais da América do Sul por questões ideológicas. O pragmatismo deve se impor. O presidente eleito da Argentina já confirmou 3 viagens que fará antes de tomar posse. Javier Milei disse que primeiro vai a Nova York, nos Estados Unidos. Depois passará por Tel Aviv, em Israel, e por último, Montevidéu, no Uruguai. O Brasil ficou fora do roteiro. Milei falou na manhã desta segunda-feira por vídeo com o ex-presidente Jair Bolsonaro. A ligação foi intermediada pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro. Durante a conversa, Jair Bolsonaro parabenizou Javier Milei pelas eleições e disse que a vitória da direita na Argentina representa muito para o Brasil. Bolsonaro também se colocou à disposição de Milei para o que o argentino precisar. Presidente, ¿cómo está? Olá, Milei. Graças, tudo bem? Parabéns aí, estou muito feliz aqui. Vamos. Felices demás. Felicitaciones. Sim, você tem um trabalho muito grande pela frente. Como disse na mensagem que te mandei, o trabalho vai para fora da Argentina. Você representa muito para nós, democratas, e somos amantes da liberdade. Você representa para o Brasil muita coisa, tá? E tenha certeza que tudo que for possível fazer por você estarei à sua disposição. E tenha certeza que Deus vai te iluminar, vai te proteger, e você fará um bom governo para o bem dos nossos países. O ex-presidente ainda fez uma piada na conversa e disse estar quase torcendo para a Argentina, que joga contra o Brasil pelas eliminatórias da Copa do Mundo na próxima terça-feira. Estou quase torcendo para a Argentina na próxima terça-feira contra o Brasil. A chamada entre os dois terminou com Milei convidando o ex-presidente Bolsonaro para estar presente em Buenos Aires no dia da sua posse, marcada para 10 de dezembro. Jair, digamos, y Eduardo, para mí sería un honor enorme si vinieran para la Asunción el 10 de diciembre. Sí. Sería algo hermoso. Iremos. Sí, iremos. Digo, buenísimo. Fantástico. Les agradezco infinitamente. Vamos a llegar a un poquito más temprano, creo que el jueves, ahí estamos en Buenos Aires. Na noite deste domingo, após o resultado das urnas, Bolsonaro havia comemorado a vitória de Milei nas redes sociais. O ex-presidente escreveu, abre aspas, parabéns ao povo argentino pela vitória com Milei. A esperança volta a brilhar na América do Sul. Que esses bons ventos alcancem os Estados Unidos e o Brasil, para que a honestidade, o progresso e a liberdade voltem para todos nós. Fecha aspas. O presidente Lula conversou hoje com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Durante meia hora, os dois falaram sobre como acelerar o fechamento de um acordo de livre comércio com o Mercosul. A intenção é acertar o negócio, que deverá gerar nos próximos 10 anos 500 bilhões de reais ao PIB do Brasil até o dia 7 de dezembro, dia em que o Brasil deixará a presidência rotativa do Mercosul. 3 dias depois, será a vez do comando de Javier Milei, que durante a campanha eleitoral disse que vai acabar com o Mercosul. E veja a seguir, começa a nova fase do programa Desenrola para dívidas de até 20 mil reais. E ainda, Exército de Israel ataca outro hospital na faixa de Gaza e mata mais de 10 pessoas. Começou hoje uma nova fase do programa de negociação de dívidas do governo federal. O Desenrola Brasil agora atende aqueles que têm dívidas de até 20 mil reais. Nessa nova fase do programa Desenrola, podem ser negociadas as dívidas de 5 a 20 mil reais.
Valem os débitos bancários com cartões de crédito, lojas de varejo, além de água e energia. Os débitos precisam ter sido negativados entre 2019 e 2022. Conforme prevê o regulamento do programa Desenrola, as dívidas podem ser parceladas em até 60 vezes, com juros de 1,99% ao ano e ainda a possibilidade de desconto para os pagamentos à vista. Segundo o governo federal, que criou o programa Desenrola, os descontos, em média, são de 83%, mas podem chegar a 99%. A adesão ao programa Desenrola vai até o dia 31 de dezembro, mas na próxima quarta-feira, dia 22, o governo vai fazer um mutirão de negociação. Vai ser o dia D do Desenrola. Nesta data, os bancos vão estender o horário de funcionamento para tirar as dúvidas e atender os clientes que querem fazer as negociações. Para participar do programa Desenrola, o cidadão pode procurar o banco ou instituição financeira com quem tem a dívida ou ainda acessar o site desenrola.gov.br. O objetivo do governo federal com o programa Desenrola é conseguir limpar o nome das pessoas que estão negativadas e fazer com que elas tenham acesso ao crédito. Na data em que é comemorado o Dia da Consciência Negra, um levantamento feito pela Nielsen-Nick mostrou que quase a metade dos brasileiros consomem produtos especializados para afrodescendentes. Nos últimos anos, mais pessoas se autodeclararam pretas ou pardas no Brasil, público que já representa mais de 55% da população brasileira. Assim, a lógica do consumo vem mudando, o que fez a venda de produtos destinados ao público afrodescendente crescer em unidades quase 5 vezes mais do que as de itens voltados para o público em geral. Shampoos, cremes de cabelo, roupas, vestidos e acessórios. Nos últimos 12 meses, o comércio da categoria avançou 20%. O aumento do consumo não se deu apenas em quantidade, mas também em valor. O preço dos itens voltados para a população negra subiu em média 35% do ano passado para cá, enquanto os produtos em geral ficaram 24% mais caros. E de acordo com o levantamento, metade do público preto ou pardo está disposto a gastar mais por itens feitos especialmente para eles. Apesar do comércio desse tipo de produto ter crescido, apenas 1/4 dos participantes da pesquisa disseram ter facilidade em encontrar esses itens. Portanto, a grande maioria enfrenta dificuldade. Assim, a única saída encontrada é comprar pela internet, e as grandes empresas estão atentas a essa tendência de consumo. Por esse motivo, vem investindo em ações voltadas para o público negro. Tanto é que 90% dos entrevistados identificaram um aumento da representatividade negra na comunicação das companhias. E outros 60% consideram comprar produtos ou contratar serviços de marcas que tenham esse enfoque. Marcas como Natura, O Boticário, Avon e C&A aparecem como as marcas mais lembradas pelos entrevistados no quesito de representatividade negra. Uma rede de farmácias do sul do país foi a primeira a conseguir na justiça o direito de funcionar aos domingos e feriados sem necessidade de fechar um acordo com o sindicato da categoria. A sentença vale por 60 dias, que é o tempo que os donos da empresa esperam para se adaptar à nova regra do atual governo, que do dia para a noite modificou um procedimento normal há muito tempo em vários tipos de estabelecimentos, que faziam acordo com os empregados e pagavam dobrado pelos domingos e feriados. Agora são obrigados a ter o aval dos sindicatos. A semana no mercado financeiro começou com poucos negócios pelo feriado em São Paulo e em mais 5 estados. Os resultados também foram afetados pelo simples fato de que na quinta-feira também vai ser feriado nos Estados Unidos.
Com isso, o dólar fechou em baixa de 1,11%, cotado em R$ 4,85 na venda. A Bolsa de Valores encerrou o dia em alta de 0,97% aos 125.957 pontos. Com as dificuldades cada vez maiores dentro do mercado de trabalho, o brasileiro tem optado cada vez mais pelo modelo autônomo de serviço. E por isso, um relatório anual da Associação Brasileira de Franchising mostrou que no ano passado o mercado brasileiro de franquias mostrou sinais de crescimento e para 2023 a ideia de concretização. Mesmo apresentando melhora em alguns aspectos, o desemprego no Brasil ainda é algo preocupante para as autoridades nacionais. A taxa de desemprego ficou em 7,7% no terceiro trimestre de 2023, mas mesmo assim, o número de pessoas inativas no mercado de trabalho chegou a 8.300.000 brasileiros. Por conta disso, a população brasileira sempre tenta dar um jeito de ganhar dinheiro. E uma delas tem sido virar empreendedor. Em 2022, o mercado brasileiro de franquias mostrou sinais de crescimento e consolidação, faturando assim mais de 211 bilhões de reais, um aumento de 14,3% em relação a 2021. O modelo de franquias tem sido uma escolha mais conservadora para quem quer largar a CLT. Dentre os ramos, alguns especialistas indicaram algumas franquias seguras e de valores até R$100 mil para quem quer investir. Da lista, um dos investimentos mais em conta é a do Doutor Sofá. Ela é uma rede especializada em limpeza de estofados em geral, que nasceu em Joinville, em Santa Catarina. Para abrir uma filial, você vai precisar desembolsar R$32 mil e, segundo os especialistas, teria um faturamento médio mensal entre R$15 a R$30 mil. Já o lucro médio mensal, ou seja, o que o investidor tiraria por mês, ficaria entre R$6 e R$12 mil. Em outro segmento, o de tecnologia, aparece a franquia da iNexus. Ela é uma agência de marketing de performance com foco em resultado para impulsionar o desenvolvimento financeiro, de comunicação e de gestão prática de pequenas e médias empresas de diferentes segmentos por meio de soluções digitais. Para fazer parte da teia da empresa, é necessário um investimento inicial a partir de R$50 mil, tendo um provável faturamento médio mensal de 60 a 100 mil reais, com um lucro médio entre 20 a 35% do faturamento. E, por fim, um investimento no segmento da educação e linguagem é a franquia do IES Idiomas. Com mais de 50 anos de história e mais de 200 escolas espalhadas em 16 estados, a rede apostou no formato de microfranquia para 2023. Segundo a empresa, é um ótimo modelo de entrada para aqueles que estão investindo pela primeira vez no sistema de franchising ou para quem quer ingressar no setor de franquias investindo um valor mais acessível. Contudo, ele pode assustar, já que para iniciar no investimento são necessários R$98 mil. Os especialistas afirmam que, numa média, o faturamento pode chegar a R$60 mil, com lucro previsto de 30% do faturamento. A emergência de novos modelos de negócios, principalmente modelos virtuais e estilo home office, o crescimento acelerado de microfranquias e marcas de outros mercados ingressando no sistema de franquias são outros aspectos que também contribuíram para o crescimento do setor e, principalmente, a busca dos brasileiros por esse modelo de negócio. A intensidade da guerra no Oriente Médio continua preocupando o mundo. O exército de Israel desferiu um ataque a um hospital e 12 pessoas morreram. Mas os ataques têm sido explicados pelo governo. Um vídeo mostrou os terroristas com os reféns no hospital Al-Shifa no dia 7 de outubro.
Em mais um início de semana, o sexto de guerra, o exército de Israel não tem poupado esforços para tentar acabar de vez com o Hamas. Nesta segunda-feira, de acordo com o Ministério da Saúde de Gaza, um projétil atingiu o segundo andar de um hospital no norte do enclave palestino. Durante o dia, houve intensos combates ao redor do hospital indonésio, que abrigou milhares de pacientes e pessoas deslocadas por semanas. Os embates próximos a hospitais têm se tornado mais frequentes, já que Israel afirma que o Hamas usa civis e os hospitais como escudos. E a explicação do porquê os embates próximos aos hospitais foi dada hoje pelo governo israelense. As forças de defesa de Israel divulgaram vídeos e fotos de câmeras de segurança que mostram combatentes do Hamas trazendo reféns para o hospital Al-Shifa no dia 7 de outubro. Porta-voz da IDF, o contra-almirante Daniel Hagari, apresentou 2 vídeos curtos, juntamente com várias imagens estáticas que, segundo ele, mostram os combatentes do Hamas movendo os reféns pelo hospital, o maior de Gaza. Um dos vídeos mostra um suposto refém sendo levado para o hospital pela entrada principal. Além desse fato, imagens inéditas publicadas pelas forças de defesa de Israel mostram pela primeira vez o interior de uma sofisticada rede de túneis utilizada pelos terroristas do Hamas sob o mesmo complexo hospitalar. O túnel descoberto pelos militares teria 55 metros de comprimento, a 10 metros de profundidade e levava a uma base de operação de inteligência do Hamas. Nas imagens captadas por drones, é possível ver a descida do poço estreito com uma escada e depois um longo corredor com estrutura elétrica até terminar em uma porta à prova de explosão, com uma pequena fenda para disparar armas. As forças de Israel disseram também que as tropas que operavam perto do prédio de pacientes internados em Al-Shifa encontraram uma caminhonete com bombas em uma garagem dentro do complexo médico. Quando o veículo foi destruído em uma explosão controlada, o túnel foi exposto sobre o piso da garagem. A guerra tem trazido cada vez mais preocupações para o mundo e, por isso, a delegação de ministros das relações exteriores de países árabes e muçulmanos visitou a China em um esforço para pressionar Israel pelo fim da guerra contra o Hamas em Gaza e permitir a entrada de ajuda humanitária à região. Segundo o Ministério das Relações Exteriores da Arábia Saudita, o grupo busca um cessar-fogo imediato na faixa de Gaza e quer exercer a pressão para iniciar um processo político a favor de uma paz duradoura e abrangente, além de garantir a entrega de ajuda humanitária na região. E a seguir, apreensões de droga K9 aumenta mais de 10 vezes em São Paulo. E também, China aumenta a produção de robôs cada vez mais parecidos com o ser humano. A apreensão de drogas K no estado de São Paulo já é quase 10 vezes maior em 2023 do que em todo o ano de 2022. Esse tipo de entorpecente pode ser 100 vezes mais potente que a maconha e provocar efeitos destrutivos. De janeiro a outubro deste ano, a Polícia Civil retirou 113 quilos do narcótico das ruas de São Paulo. No ano passado, a apreensão foi pouco mais de 11 quilos e em 2021, mais de 5 quilos. As drogas K são conhecidas por diversos nomes, como K2, K4, K9 e Spice. Os entorpecentes são produzidos em laboratórios clandestinos e causam grande preocupação à segurança pública e ao sistema de saúde. Na contramão desse movimento, o sistema penitenciário, onde essas drogas sintéticas se espalharam inicialmente em São Paulo pelo crime organizado, vem apresentando sucessivas quedas na quantidade de apreensões.
De acordo com dados do Departamento de Investigações sobre Narcóticos e foram disponibilizados pela Secretaria de Segurança Pública, comparando os últimos 4 anos, a redução foi de 85%. Em 2020, que marcou o início da pandemia da Covid-19, a Secretaria de Administração Penitenciária registrou mais de 1.565 apreensões nas 182 unidades prisionais do Estado, 169 com visitantes e 1.396 em correspondências. Segundo a Promotoria de Justiça do Grupo de Atuação Especiais de Combate ao Crime Organizado de Rio Preto, o crime organizado usou o sistema prisional paulista como um laboratório para testar a produção, a distribuição e o consumo da K4 a partir de 2019. Esse tipo de entorpecente é produzido na forma líquida e depois borrifado em cartões, fotos, papéis ou selos. Por isso, era facilmente contrabandeado por meio de correspondências para os presídios, principalmente no período da pandemia. As investigações oficiais demonstraram que a facção tinha um setor próprio para tratar de K4 e uma contabilidade própria. Em uma estimativa bem conservadora da época, de 2019 a 2020, girava mais de R$1 milhão por mês da facção dentro do sistema, de acordo com a promotoria, que também explica que a produção das drogas K é de baixo custo e fácil acesso. Como há diversas possibilidades de matéria-prima que vão desde o analgésico fentanil até solventes industriais vendidos em mercados, a variedade de fórmulas do narcótico é ampla, o que dificulta o trabalho de fiscalização e identificação da polícia. As drogas K ainda provocaram episódios de surtos psicóticos e de agressividade entre os presos. Como os efeitos do entorpecente estavam atrapalhando os negócios, a facção emitiu um salve, uma espécie de comunicado do crime organizado, determinando a proibição de sua comercialização no interior do sistema penitenciário paulista. Por isso, a venda das drogas sintéticas passou a se intensificar nas ruas, como na região da Cracolândia, no centro de São Paulo. Uma cidade de Minas Gerais alcançou a marca do dia mais quente registrado na história do Brasil neste domingo. Os termômetros de Araçuaí bateram 44,8 graus, de acordo com o IMET. Um aquecimento pré-frontal intensificou o calor no Nordeste mineiro, o que favoreceu as marcas das temperaturas mais altas. A 8ª onda de calor que atuava pelo Brasil acabou no fim de semana. A previsão para esta semana são temperaturas mais baixas e com a presença de chuvas nos próximos dias. Já no sul do país, a previsão é de que as regiões do interior gaúcho e catarinense tenham a influência de uma massa de ar mais seco e o tempo fique firme após dias de chuva, enchentes e muitos estragos. 4 pessoas morreram no Rio Grande do Sul e outras 3 em Santa Catarina por causa dos impactos causados pelas fortes chuvas no sul do país nos últimos dias. Há 2 desaparecidos no interior gaúcho e 1 no litoral catarinense. O Vale do Taquari, destruído pelo ciclone extratropical de setembro, voltou a ter inundações. Os governos atuavam no domingo para tirar moradores de área de risco e auxiliar os afetados. Nos últimos meses, a região sul tem enfrentado extremos climáticos como chuvas e ciclones. A intensidade dos fenômenos está ligada ao El Niño. Em Gramado, no Rio Grande do Sul, 2 mulheres morreram soterradas em uma casa. As vítimas eram Elisabetta Maria Ponati, de 51 anos, e Lindoína Lenin, de 86 anos. Outras 2 pessoas que estavam no imóvel sobreviveram. Em Coqueiros do Sul, o corpo de uma mulher não identificada foi encontrado na madrugada do domingo, preso em galhos, no Rio Turvo. Segundo os bombeiros, a vítima estava em um veículo com um homem e uma criança, que foi arrastado pela correnteza no sábado. Os 2 continuam desaparecidos. Já em Vila Flores, o corpo de um homem foi encontrado pelos bombeiros mergulhadores, domingo no Rio da Prata, a 13 metros de profundidade. A vítima teve seu carro levado pela correnteza no dia anterior. 2 passageiros se salvaram. Segundo o governador Eduardo Leite, 38 municípios reportaram ocorrências por causa da chuva. Mais de 31 mil pessoas foram afetadas, 399 ficaram desabrigadas e 1.665 desalojadas.
Em Santa Catarina, 2 mulheres morreram em Taió, na última quinta-feira. Um homem em Palmitos foi localizado sem vida na noite de sexta-feira. Uma pessoa está desaparecida em Praia Grande. Desde 14 de novembro, mais de 60 municípios registraram ocorrências relacionadas com temporais, inundações, vendavais, alagamentos, granizo e enxurradas. Há 64 municípios em situação de emergência, sendo 8 em estado de calamidade pública. Cidades do estado de São Paulo registraram queda de árvores após as fortes chuvas e ventania na noite do último sábado. Em algumas partes da região metropolitana, como Embu das Artes e Taboão da Serra, interrupções no fornecimento de energia prejudicaram o abastecimento de água. Na capital, pelo menos 100 árvores haviam caído até metade da manhã de domingo, de acordo com a Defesa Civil do Estado. Foram registrados ventos de forte intensidade nas regiões de Bauru, Franca, Marília, Ribeirão Preto, Presidente Prudente, Vale do Paraíba e na capital paulista, segundo a Defesa Civil. Não há registro de feridos graves. Após muitos dias consumido pelo fogo, o Pantanal começou a segunda-feira sem nenhum foco de incêndio graças às chuvas. Vários bombeiros continuam atuando no bioma para trabalho de rescaldo, que tem como objetivo eliminar todos os focos remanescentes que possam reacender as chamas. Na última semana, 3 aeronaves apoiaram os trabalhos de socorro, mas apenas as chuvas dos últimos dias foram capazes de amenizar a situação crítica. Este ano, mais de 1 milhão de hectares foram consumidos pelo fogo no Pantanal. O Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação da China divulgou recentemente um plano para desenvolver robôs humanoides realistas até 2025 e também de se tornar líder mundial na produção até o ano de 2027. Para isso, o governo estabeleceu, na capital chinesa, Pequim, um centro para acelerar a inovação e o fornecimento de tecnologias. A China espera que esses robôs tenham um impacto na sociedade da mesma forma que os smartphones e carros elétricos. Entre os esforços do país para atingir esse objetivo estão incentivar pequenas e jovens empresas de robótica focadas no desenvolvimento de robôs humanoides, estabelecer padrões industriais como um sistema em cadeia de abastecimento que apoia a construção em massa dos robôs, e desenvolver talentos na área e promover uma intensa cooperação internacional no desenvolvimento das tecnologias. Nos próximos 2 anos, o país pretende avançar em áreas como detecção ambiental, controle de movimentos e a capacidade de interação entre máquinas e humanos, com foco principalmente no uso de inteligência artificial e desenvolvimento de membros hábeis nos robôs. E até 2027, a meta é atingir a liderança mundial na área, com robôs humanoides conseguindo pensar, aprender e inovar. Desta forma, a tecnologia se tornará um novo e importante motor de crescimento econômico da China. No futuro, essas máquinas provavelmente irão atuar em diversas áreas, desde serviços domésticos e logística até saúde e agricultura, executando tarefas que atualmente são realizadas por humanos. O Centro de Pequim tem um papel importante nesses planos. Ele irá construir plataformas mães de softwares e hardwares, além de atuar na resolução dos principais e mais urgentes problemas da indústria de robôs humanoides, como o sistema de controle de operação e o sistema operacional de código aberto. E ainda hoje, estudo mostra que as crianças estão mais resistentes a antibióticos. E veja também, no Dia da Consciência Negra, governo anuncia pacote com 13 medidas para tentar pagar uma dívida histórica. O presidente Lula assinou hoje um pacote com 13 ações voltadas para a igualdade racial com um investimento de 20 milhões de reais. Entre as medidas anunciadas pelo governo está a meta de avançar 1.800 processos de titulação de quilombos. No evento realizado no Palácio do Planalto, com a presença do vice-presidente Geraldo Alckmin e de vários ministros, foi anunciado também a titulação de territórios quilombolas em iniciativas federais e em parceria com o Estado do Maranhão,
com a entrega de títulos que garantem a posse definitiva de terras para mais de 300 famílias. Durante o evento, o presidente afirmou que as medidas anunciadas eram um pagamento de uma dívida histórica construída pela supremacia branca. Então, por favor, o que nós fizemos aqui hoje é o pagamento de uma dívida histórica que a supremacia branca construiu nesse país desde que esse país foi descoberto e que nós queremos apenas recompor aquilo que é a realidade de uma sociedade democrática. Nós não somos diferentes pela pele, pelo cabelo, pela roupa, porque nós somos irmãos. A ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, disse não haver data para a demarcação das terras quilombolas dos mais de 1.800 processos que receberão andamento. Entretanto, ela destacou que as entregas que os governos estaduais fizeram hoje é uma boa sinalização da ajuda que o governo federal está oferecendo. A ministra da Igualdade Racial também demonstrou preocupação especial com a saúde dos jovens negros e chegou a sinalizar que este deve ser o foco das próximas ações da pasta para a população. Por meio das Universidades Federal da Bahia, Jerônimo, Universidade Federal Fluminense, Unifesp, Universidade Federal do Estado do Ceará, um projeto que vai crescer ano que vem com a parceria com o Ministério da Saúde e outros órgãos. Acho que uma das maiores tristezas que uma mãe conhece, um pai, é enterrar uma filha ou um filho. E, infelizmente, eu vi isso acontecer dentro da minha casa. E o Brasil vê todos os dias nos jornais. E eu afirmo aqui que o nosso compromisso para que o Estado cuide das pessoas e das famílias tão machucadas já começou. Estamos firmando também, hoje, um acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social para a construção de uma agenda de inclusão socioeconômica e combate à fome e à pobreza com recorte racial. Seguimos, presidente Lula, firmes no compromisso assumido pelo senhor e agindo a partir do reconhecimento de qual é a cor das pessoas que mais passam fome no nosso país. Além das medidas anunciadas, o segundo pacote inclui investimentos em pesquisa, monitoramento e avaliação de dados. De acordo com o governo federal, uma parceria com o IBGE vai viabilizar um bloco sobre ações afirmativas e gestão dos municípios dentro do âmbito racial, bloco até então inédito em uma das maiores pesquisas do país. Com isso, será possível a coleta de mais dados sobre ciganos, quilombolas e uma análise mais assertiva sobre como as políticas públicas têm sido efetuadas. Já o monitoramento, em parceria com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, permitirá mapear nacionalmente temas pouco debatidos, mas relevantes para embasar políticas, como a assistência de cuidado a pessoas idosas negras ou acidentes de trabalho para pessoas negras. Também haverá investimento de R$ 8 milhões na qualificação do atendimento psicossocial para mães e familiares de vítimas de violência. O programa é uma ação conjunta do MIR com o Ministério da Justiça, o Ministério da Saúde e o Ministério do Desenvolvimento Social. A desigualdade entre brancos e negros tem origem no Brasil de séculos atrás, quando ainda havia escravidão, e são visíveis ainda hoje. Os efeitos estruturais dessa discriminação resultam em piores salários, menos educação e saúde para a população negra, com impactos nas chances de ascensão social e econômica. E a persistência da desigualdade se reflete no mercado de trabalho. Pretos e pardos são maioria entre os 20% dos trabalhadores que ganham os menores salários. Além de frequentemente ocupar empregos que exigem menos qualificação, é comum que essa parcela da população esteja em subempregos e trabalhos informais. Na educação, melhor ferramenta para transformar a disparidade salarial, há avanços relativos, impulsionados pela ampliação do acesso na escola. Nas etapas mais avançadas, as cotas mudam, aos poucos, o perfil de quem ingressa nas universidades públicas. Na saúde, quem sofre mais com a falta de atendimento médico é a população negra, o que reduz a chance de diagnóstico precoce e eleva o risco de mortes por doenças crônicas,
como as cardiovasculares e a diabetes. Na criminalidade e violência, são as vítimas mais frequentes. A taxa de homicídios entre negros é o triplo. Um estudo de uma universidade australiana mostrou que menos da metade dos antibióticos usados em crianças são eficazes, o que mostra a necessidade de desenvolvimentos de novos medicamentos. A pneumonia bacteriana e outras infecções da corrente sanguínea estão entre as principais causas de mortalidade em crianças abaixo de 5 anos, de acordo com dados da Organização Mundial da Saúde. No mundo todo, o acesso a antibióticos pouco eficazes matam cerca de 6 milhões de pessoas anualmente, incluindo 1 milhão de crianças que morrem de infecção e pneumonia. Além disso, 30% dos recém-nascidos com infecção no sangue morrem devido à resistência a vários tipos de antibióticos. Um dos principais fatores que diminuíram o poder desse tipo de medicamento foi a falsificação. Os remédios de baixa qualidade contribuem para o aumento da resistência microbiana e não cumprem suas funções esperadas. De acordo com a OMS, entre 72 e 169 mil crianças morrem anualmente de pneumonia devido a antibióticos falsificados. Bebês e crianças ainda apresentam um sistema imunológico imaturo e, por isso, ainda não conseguem se defender adequadamente contra as bactérias invasoras. Apesar dos antibióticos serem um forte aliado, é importante atentar para a escolha correta do medicamento e também para a sua dosagem. Nos casos de infecções bacterianas graves, como uma infecção do trato urinário, uma infecção do trato respiratório, os antibióticos consistem no tratamento mais adequado, pois inibem o crescimento e a reprodução das bactérias. Uma infecção muito comum entre bebês e crianças é a otite média aguda. Ela provoca inchaço das membranas mucosas do ouvido, que obstrui o fluxo de secreções e pressiona o tímpano, provocando a dor de ouvido. Nesses casos, os antibióticos conseguem aliviar os sintomas de forma relativamente rápida. De acordo com especialistas, não existem outras alternativas tão confiáveis quanto os antibióticos, mas a baixa eficácia de alguns tipos desse medicamento mostram a necessidade da criação de novos antibióticos mais potentes. Um grande encontro do Ministério Homens que Vencem aconteceu na sede da Igreja Internacional da Graça de Deus em São Paulo no último sábado. Centenas de pessoas vindas de todo o estado paulista lotaram o culto, que desta vez teve como tema Fazendo a Diferença. A atitude do homem que faz a diferença foi destacada pelo missionário R.R. Soares, logo no início do culto. Qualquer situação, vamos à Bíblia. E para quase todos, praticamente todos, antes que o problema surja, então na hora que estivermos lendo, temos que dar toda a atenção, porque ele vai falar conosco. E o pastor Jaime de Amorim Campos completou a mensagem. Se você se aproximar desse livro, todo dia ele vai te ensinar. Se aproxime em oração, ore todos os dias, mantenha a sua vida no altar e não tenha de se envergonhar, antes sempre na presença de Deus. Só assim é possível ter uma vida realmente diferente. A gente tem que fazer a diferença mostrando que nós somos do Senhor Jesus, entendeu? Marido de uma só mulher, ser sisudo nas palavras, ser sério quando tem que ser, e lógico, sorrir, a gente não vai ser um robô, né? Mas fazer a diferença, senão a gente não vai ser o sal da terra, e a Bíblia nos convida a ser o sal da terra. A conclusão do pastor Carlos Silva, líder estadual do Ministério Homens que Vencem em São Paulo, está, entre outros versículos, também no livro de Daniel, capítulo 6, versículo 3. Então, mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. O Daniel, ele fez a diferença na geração dele, porque ele escolheu não se corromper e foi lançado, mesmo ele fazendo a diferença, foi lançado na cova, porém o Senhor não o abandonou, né? O Senhor enviou socorro. Então o homem diferente, o homem que vai fazer a diferença, ele vai ser socorrido, ele vai ser honrado, ele vai ser abençoado. Mas para isso é preciso fazer uma escolha. E a ministração desse encontro foi toda voltada para essa decisão. E aí você vai fazer o quê? A diferença. E além da palavra
palavra que transforma vidas. Esse último encontro do ano do Ministério Homens que Vencem, na sede da Igreja Internacional da Graça de Deus em São Paulo, também contou com muito louvor e adoração a Deus desde a abertura. E claro, todos foram impactados pela presença do Espírito Santo aqui nesse lugar. Que manda leite e mel, esse é um fogo especial. Que vai morar no céu, agora é só alegria. Vamos celebrar, vamos bater palma, vamos adorar. Como você sai desse culto hoje? Revigorado, diferente, de outra maneira, sabe? Bem feliz, com paz, com refrigério no coração, sabendo que a palavra realmente veio e penetrou profundamente no meu coração. Eu sei que cada homem que veio aqui, cada homem que participou desse culto, ele vai ter uma experiência para contar para a sua família do poder de Deus que fala diretamente para cada um. É um versículo, é um louvor que mexe com cada um. Na graça de Deus, o poderoso Deus, quem veio aqui para exaltar, o grandioso Deus, quem veio aqui para buscar a face desse Deus. Pode vir, que é de graça, na graça, na graça, na graça de Deus. Joga na palma. É na graça de Deus onde eu sinto a presença, é na graça de Deus minha fé só aumenta, é na graça de Deus onde eu busco e recebo da parte de Deus, é na graça de Deus onde eu pulo e dou glória, é na graça de Deus onde eu tenho vitória, é na graça de Deus minha vida mudou, graças ao Senhor. E no ano que vem tem muito mais. O Ministério Homens que Vencem já se prepara para o próximo encontro, previsto para o primeiro semestre de 2024. Vai ser muito mais especial, tenho certeza que Deus vai abençoar muito mais, como sempre. Jesus já preparou uma bênção pra você. Jesus já preparou. E vamos aplaudir Jesus. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite para você e excelente semana. E até amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.